Bem, vejamos agora como que nós podemos descrever regiões planas em coordenadas polares. Lembrando que nós estamos estudando integrais duplas, então a gente pode querer calcular, por exemplo, a integral dupla sobre um retângulo como esse, para calcular, por exemplo, o volume de um sólido, mas existem outras aplicações de integrais duplas. Então agora nós vamos estudar como descrever tais regiões em coordenadas polares. Aqui nós temos um exemplo da região definida por x2 mais y2 menor ou igual a 1. Como x² mais y² é igual a r², pelo teorema de Pitágoras, onde r é a distância até a origem, essa inequação pode ser escrita como r² menor ou igual a 1. Considerando que r é maior ou igual a zero, isso pode ser escrito como r no intervalo de 0 até 1, sendo que r é a distância até a origem. Então, com isso, a gente consegue concluir que essa inequação descreve um círculo com centro na origem. Observando que esse pontinho aqui, que é a origem, ele tem r igual a zero. Olhando, por exemplo, para esse segmento, a gente chega no bordo da circunferência. O ponto na circunferência, ele tem r igual a 1. E todos esses pontos aqui que eu vou destacar em vermelho são pontos que têm r entre 0 e 1, ou seja, a distância até a origem é maior que 0 e menor que 1. Então, essa inequação ela descreve pontos que têm distância até a origem entre 0 e 1, o que dá todos os pontos desse círculo de raio 1 e centro na origem. Então, aqui não está marcado, né, no desenho, mas esse círculo tem raio 1. E aqui a gente tem ilustrado, por exemplo, r igual a k. E esse k poderia ser, por exemplo, 1/3. Então, aqui a gente tem pontos com distância 1/3 até a origem, o que forma um círculo com centro na origem, raio 1/3. E todos os outros círculos de raio meio, 3/4, até o círculo de raio 1, todos eles estão contidos nessa região D descrita no começo dos slides. Então, essa é uma maneira de enxergar que as desigualdades no slide descrevem um círculo de raio 1, né? Um círculo, ou seja, a borda da circunferência de raio 1 e todo o seu interior. Aqui, cada quadro desse GIF é um círculo azulzinho como esse do slide. E o que essa desigualdade está dizendo é que nós queremos todos esses círculos que vão desde r igual a 0 até o último quadro do GIF, que é r igual a 1. E cada um desses círculos tem coordenada θ, que vai de 0 até 2π. E essa é outra maneira de enxergar que as desigualdades no slide descrevem o círculo de raio 1, tanto borda da circunferência quanto seu interior, toda essa região plana. Aqui nós temos, para cada quadro desse GIF, nós temos um segmento, que é azul do GIF, que corresponde a esse segmento rosa. O que é esse segmento rosa? Ele tem, por exemplo, θ igual a π/4 fixo, e todos os pontos que vão desde a origem até r igual a 1 com θ igual a π/4. E nessa descrição da região, nós temos todos esses segmentos, não só para θ igual a π/4, mas para todos os θs, de 0 até 2π. Então, fazendo a união de todos esses segmentos que estão aparecendo aqui no GIF, nós temos descrita a região plana, que é o círculo de raio 1 centro na origem. Bem, então voltando ao slide original, aqui eu gostaria de destacar que essa região D, no plano XY, que é esse à direita no slide, ele representa um círculo. Mas se você esboçar os eixos R e θ, essa desigualdade R entre 0 e 1 corresponde a um intervalo de 0 até 1 no eixo R.
E essa desigualdade de 0 até 2π do eixo θ representa o intervalo de 0 até 2π. O que significa que esse círculo no plano xy corresponde a esse retângulo no plano rθ. Então, quando nós formos fazer uma integral dupla sobre um círculo do plano xy, nós veremos como transformar, como escrever essa integral dupla em coordenadas polares. E nesse sistema de coordenadas, que é mais adequado, nós vamos montar simplesmente a integral dupla sobre um retângulo, que é uma integral dupla com limites de integração simples de serem montados. Bem, então continuando com esse exemplo, em que nós estamos descrevendo um círculo de raio 1 e centro na origem, agora em coordenadas polares, vamos analisar um pouco mais cuidadosamente essa correspondência entre esse retângulo de coordenadas polares, que corresponde a esse círculo no plano cartesiano, xy usual. Vamos observar que esse segmento aqui verde, que nós destacamos com r igual a 0, ele está aqui, né, entre a parte do plano que tem r negativo e a parte do plano que tem r positivo. Todos esses pontos aqui, nesse eixo vertical, eles têm r igual a 0. E o que ocorre, né, conforme destacado em rosa, é que esse ponto aqui ele tem θ igual a 0 e θ igual a 2π. Ou seja, todos esses pontos em verde são pontos que têm r igual a 0 e θ de 0 até 2π. Bem, todos os pontos que têm r igual a 0 têm distância 0 até a origem, então todos esses pontos correspondem à origem do plano cartesiano. Da mesma forma, esse segmento em azul são pontos que têm r igual a 1, ou seja, distância até a origem igual a 1, e novamente temos pontos com r igual a 1 que vão desde θ igual a 0 até θ igual a 2π, ou seja, todo o círculo que vai desde θ igual a 0 até θ igual a 2π, com r igual a 1 fixo, ou seja, distância fixa até a origem 1, como nós vimos anteriormente. Por último, nós temos esse segmento abaixo e esse segmento acima, com essencialmente a mesma interpretação. Todos esses pontos eles têm θ igual a 0, né? Ou seja, essa parte acima do eixo tem θ positivo, essa parte abaixo do eixo R tem θ negativo. Todos esses pontos que estão no eixo horizontal, eles têm θ igual a 0. Então, aqui, por exemplo, nesse segmento abaixo, nós temos pontos com R igual a 0, com o R indo de 0 até R igual a 1. Então, esse segmento corresponde a pontos, todos eles com θ igual a 0, R indo de 0 à origem, até R igual a 1, que é a circunferência. E a mesma coisa para esse segmento. É a mesma interpretação, com R igual a 0 até R igual a 1, sendo que θ igual a 0 e θ igual a 2π correspondem ao mesmo segmento radial, aqui de comprimento 1 no plano xy. Então, é realmente uma geometria um pouquinho diferente, né, essa transformação de coordenadas, mas analisando com um pouquinho mais de cuidado, eu acho que a gente entende um pouco melhor esse sistema de coordenadas.